O que transforma, o que muda na vida da pessoa quando ela tem acesso, quando ela tem esse conhecimento dessa origem cósmica? Nossa. Qual que é o revelar de consciências que se dá? Como que isso contribui na vida da pessoa? Porque ela sente a conexão, né? A forma maior de você expandir uma pessoa, um ser, são conexões. Porque às vezes a gente trabalha muito aqui, tem, né, muita religião. Então você trabalha num nível que é uma evolução dentro da mesma coisa. Quando você traz um ser, né, estelar, você está trazendo um upgrade de consciência tua de quem você é. Porque você está aqui dentro de uma consciência humana. E imagina que você tem toda uma família, um conhecimento de outro lugar que pode te ajudar aqui. Então, o crescimento, a escola, a gente baseia os ensinamentos todos em conexão. Né? Isso é download de sabedoria. Sabe, você não precisa estudar. Você sabe, entra como uma osmose, assim, e de repente você sabe, e coisas que você também sabe começam a chegar até você. É um processo totalmente diferente da gente fazer uma faculdade, entendeu? E é outro desenvolvimento, não é um desenvolvimento linear, é exponencial, né? Você enxerga por aquilo. Tá, e o que significa exatamente, então, essa linhagem cósmica? Quer dizer que a gente tem uma origem de alma, de espírito, Sim. que é extraterrestre, Sim. ou seja, não é uma alma puramente humana, ou significa que a gente está conectado num outro sistema, numa outra existência, numa outra consciência? Porque Sim. tem esse entendimento também, né, de que a gente tem os nossos fractais em que, por exemplo, eu estou agora conectado no meu fractal felino, que ele está vivo, ele está existindo lá em Sirius A, por exemplo, ou Sirius B, e aí a gente consegue fazer uma troca de consciências e informações. Isso. Qual que é exatamente o contexto dessa conexão, então? O que isso significa exatamente? Então, primeiro que é o maior autoconhecimento que quem está aqui trabalhando gostaria de acessar. Né? É lembrar quem você é e todos que você é. Né? Até hoje a gente tem uma orientação, e a gente está fazendo isso no nosso trabalho, de realizar uma regressão estelar, para que você possa reunir essas partes, porque o que acontece? A gente está recebendo orientação que agora tem que trazer tudo para cá, então você não fica ali, aquele fractal boiando, esses espaços em aberto, né? Eles já podem começar a ser acoplados aqui. Então, você traz essa energia para cá, porque olha só, a máxima disso é o quê? Nós não somos um corpo, né? O corpo é um montante de ligações atômicas. E o nosso objetivo é a ascensão. Né? Não é enterrar um corpo, né? Já é meio cafona você dizer. E a gente morre ainda, né? Porque a gente está inserido aqui nessa consciência. Então, quando essas consciências vão acoplando, elas vão elevando o nosso nível energético até que isso transborde e você consiga um patamar elevado dessas energias. Então, você vai juntando. Aí eu tenho uma linhagem de Sírius, eu vou tentando baixar essa frequência aqui. Aí eu passei e peguei também um diplominha aqui, fiz uma pós aqui em Pleiades, tá? Eu tenho uma parte que eu posso ancorar aqui. E quando você tem aquela linhagem que a gente fala que lidera, que é a maior, que você tem uma família, que você fica com saudades, né? O pessoal às vezes fala, eu não me encaixo, eu tenho saudade de um lugar. Esse lugar é dele mesmo, porque quando ele ancora isso, ele conecta com tudo que existe. Entendi. Então, isso faz com que você se conheça. Para mim foi muito importante, eu tive uma crise que eu fiquei muito mal por 2 meses. Eu chorava dia e noite, porque eu fiquei parada no meio do dilúvio.
e eu me sentia culpada pelo dilúvio. É lógico que eu trabalhava, né? Eu tenho noção, mas foi um sofrimento que vocês não imaginam. Eu falava assim, meu Deus, como que eu vou, com quem que eu vou conversar isso, né? Eu tô parada aqui no dilúvio, tô passando mal. Tentei fazer uma hipnose. Nessa hipnose, eu consegui só ver o que eu já estava vendo. E aí eu achei um felino que fez uma constelação, né? E eu me achava culpada. Por quê? Porque a minha família, eu achava que ela tinha a ver com esse problema do dilúvio, né? Só que a gente não sabe a verdade. Aqui muita coisa a gente não sabe. A gente não sabe se isso foi causado, né, por seres ou um cataclisma, né? Se você seguir os historiadores, é muito interessante porque a gente tem recebido esses entendimentos, né? Se você seguir um historiador, ele tem uma linha de pensamento e ele recorre a uma noção que eles chamam de um entendimento materialista. Materialista não é apego à matéria, mas é da matéria para cá. E quando você traz o entendimento do ser, ele vem desse etéreo e produz a matéria, ele vem do Criador. Então, o entendimento que a gente tem é um pouco diferente. E aí você começa a entender que coisas que historiadores às vezes estão lendo, não necessariamente foi tudo daquela forma. Então, agora está subindo tudo, né? Todo tipo de informação. Então, a gente vai filtrando e vai se encontrando em algumas dessas histórias. E aí eu fui fazer uma constelação para perdoar esse dilúvio. Cheguei na situação, vi o que era, vi onde eu tenho uma nave, que ela é uma nave, tipo um helicóptero, assim, sabe? E ela ficou parada aqui, eu caí ali, e tinha muita tristeza de ter visto a terra toda destruída. Então eu vi várias guerras aqui, que a gente foi levado para baixo da terra por andromedanos, que nos auxiliaram a caminhar lá embaixo muito tempo. Isso tudo vai fazendo parte de uma linha sua, sabe? E nessas partes você vai trazendo algumas coisas que você viveu. E pode ser fora também. Você pega alguém que veio de Órion, todo traumatizado, sabe? Passou um monte de guerra, perdeu Tulira, destruído, a pessoa ficou sem casa lá, sabe? Ela tem aqui um terror, né? Tem gente que a gente atende que passou pela guerra de Órion, que é ansioso, acha que tem ansiedade, mas não, ele está preso ali. Então, quando você puxa a linhagem e vai clareando, também vai curando a pessoa aqui. Ela vai deixando esses traumas, coisas que ela não entende. Porque, por exemplo, uma Hathors, né? A gente tem uma linhagem que chama Hathors. Geralmente, quem eu atendo que tem Hathors são delegados e delegadas, principalmente. Então, elas têm aquela ira. E tem muito problema no casamento, porque elas são ferozes demais, né? E as Hathors, na queda de consciência no Egito, elas derrubaram muito sangue. Elas vieram para lutar, para descer o pau mesmo. Então, elas são assim, elas têm um sangue no olho. Mas elas não querem fazer isso mais. Então, você vai tratando. Quando você descobre essa linhagem, você vai tratando, e muitas delas não querem mais ficar ali na delegacia, sabe? Com a violência, com aquilo. Elas têm outros projetos já, né? Então, quando ela acessa isso, ela se acalma. Ela pode saber sobre ela vai conectar com a parte luminosa. Tem linhagem que você vai precisar ajudar a ser luz. Eu atendi um reptiliano que era um príncipe. Era a primeira encarnação dele aqui. Ele olhava assim para mim e eu falava para ele, nossa, você nunca esteve aqui, né? E ele entrou num transe, ele falou não. E aí apareceu ao lado dele, ele tinha uma mãe, princesa reptiliana, e um pai, um felino, lindo. Era uma família que você não tem ideia. Esse homem era um doce de pessoa. Era um doce. Então, você não pode falar que todo reptiliano, né? Todo brasileiro é ruim ou mal. Não dá para falar isso, né? Assim são as linhagens. Então, você acorda para uma parte que
tá vibrando em você, às vezes você traz processos para cá, que se tornam até às vezes problemas que a pessoa tem de depressão, de cabeça, e que quando você faz essa linha, a pessoa vai se soltando. Uma pessoa que passa a vida abduzida, tomando um monte de remédio psiquiátrico, eu não vou dizer que todo mundo que toma remédio é abduzido, mas tem os abduzidos que tomam, quando você trata, eles largam toda a medicação, porque eles não têm problema psiquiátrico, né? E aí é uma linhagem que se perdeu, que foi abduzida por outra, porque eles tinham interesse, né? Então, assim, tudo isso é uma causa de coisas que nós temos aqui. É totalmente ligado. Não tem como não ser ligado, né? Eu acho que a humanidade, ela foi produzida e depois remodelada por muitos seres. E nós que habitamos dentro dessa consciência, né? A gente está aqui para ultrapassar coisas. Então, por exemplo, eu como ser, o que eu trago para essa consciência que eu tô? Como eu ajudo nas coisas que nós temos aqui? Mas por que nós temos essas coisas aqui? Não é? Por que existe tudo isso na Terra? Esse sofrimento? É porque é mal, é bom, é produção de solução, é tudo junto. Você só vai saber quando tiver a luz, porque as versões são, não é? Vocês aqui devem escutar muitas coisas, né? Muitas coisas. E parece que tá tudo certo, né? E acho que tá, né? Porque cada frequência traz uma coisa. Então, essa é a importância, e porque quase todo mundo aqui é de linhagem. Só que, por exemplo, eu diferencio algumas. Eu sei que o meu trabalho são com linhagens que puxam ondas. São pessoas, seres, né, que estão aqui para puxar as ondas novas. Então, todo mundo fala, mas você é muito feliz, muito assim, acredita no que vai dar certo, no bom, né? Tipo poliana, né? Eu falo, porque a linhagem que puxa a onda, ela traz o quê? Ela tem que trazer o novo. Então, ela não pode ficar olhando para o que está acontecendo. Tem os que estão aqui na correção, ralando por aí, trabalhando com a violência, com um monte de apometrias, né? Nossa, eu tenho arrepio de apometria. Eu recebo apometria, mas eu não conseguiria fazer esse trabalho. Porque para onde eu olho, já cria. Então, eu trato e atendo, e na escola a gente desenvolve esses seres que têm o que as pessoas têm dentro delas, assim, eu tenho um propósito, né? Então, realmente, essa coisa do propósito a gente desenvolve, porque para a linhagem, ela tem um propósito aqui. E esse propósito você só conhece numa alta frequência, e você só vai viver o seu propósito quando você tiver capacidade energética de transbordar o que você traz, sabe? É algo seu. Não é assim uma frase, é um negócio que você tem que jogar para fora, né? Então, tudo isso é a linhagem. É maravilhoso.